Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do meu podcast, o Endócrino DaniCast. Eu sou a doutora Daniela Iop, endocrinologista, especialista em diabetes, emagrecimento, doenças da tireoide e mudanças hormonais ao longo da vida, como menopausa e climatério. Hoje eu vou trazer um tema extremamente comum no consultório, que seria a gordura no fígado, também chamada de esteatose hepática. E para deixar o episódio um pouquinho mais dinâmico, eu vou contar aqui com a participação do pessoal da minha equipe. Aqui com o Guilherme, que está aqui comigo. De vez em quando o Guilherme vai fazer algumas perguntas. Eu vou fazer umas perguntas para ele não sabe, mas eu vou fazer. E porque hoje eu estou sem convidado, é mais para ser assim como um tema de conversa mesmo, como uma conversa, como se eu estivesse conversando aí com vocês. E você já tem alguma pergunta aí, Guilherme? Tenho sim, doutora. Então, antes da gente se aprofundar no assunto, acho que muita gente que está ouvindo deve estar se perguntando, afinal de contas, quanto de gordura a gente precisa ter no fígado para realmente virar um problema? Tecnicamente, a gente fala que quando a gente tem 5% ou mais de excesso de acúmulo de gordura no fígado, a gente já chama de esteatose. Então, a mais de 5% a gente já fala que é esteatose hepática, né? Porque já tem esse excesso de gordura. E aí, quando o paciente chega no consultório, é muito comum a gente ouvir: doutora, eu tô com uma gordura no fígado, mas é leve, não tem problema nenhum. Me falaram que muita gente tem, mas não é bem assim. Por quê? Porque não interessa se ela é leve, moderado ou acentuada, eu vou explicar sobre esses graus que a gente tem, é sempre um problema, né? Eu vou explicar mais pra frente o porquê. Que ela pode gerar, né, inflamação, a gente vai aprofundar mais nesse tema. Mas por que surge essa gordura no fígado? Qual que é a origem? Ela não vem ao acaso. Ela vem por diversos fatores. Predisposição genética. Quando a gente tem alguma predisposição, a gente tem até maior chance de ter. A gente tem até genes já estudados que o indivíduo tem maior chance, né? Tem um teste genético que ele pode fazer, que o indivíduo tem maior chance de desenvolver essa gordura hepática, gerar inflamação, fibrose e cirrose, que é o gene PNPLA3. Então, ele não está amplamente utilizado, mas ele pode ser utilizado ali para a gente ver que o indivíduo tem mais risco. Outro fator de risco, além da predisposição genética, seria o indivíduo consumir carboidrato refinado em excesso, gordura em excesso, também está relacionado ao excesso de peso, excesso de gordura nessa região abdominal, resistência insulínica. Então, está relacionado a esses diversos fatores. E aí vem aquela pergunta, né, doutora, eu tô com gordura no fígado, é porque eu comi muita gordura? Não é porque comeu muita gordura, até porque, acabei de explicar, né, está relacionado à resistência insulínica. Então, está relacionado a esse excesso de peso e mais ainda, claro que não é para comer excesso de gordura, mas mais ainda ao excesso de consumo de carboidrato refinado, que vai gerando esse acúmulo de gordura nessa região abdominal, resistência insulínica. E quando acontece de não ter mais local, né, para acumular gordura nesse tecido subcutâneo, que a gente fala da gordura subcutânea, quer dizer, gordura subcutânea, que é a gordura que fica logo abaixo da pele, essa gordura ela tem que ir para algum lugar. E aonde que ela pode ir? Para o fígado e para outros órgãos. Então, é daí que surge a gordura no fígado. Entendi. Então, doutora, quer dizer que a gordura no fígado ela não aparece do nada. Ela é meio que um sinal de que o metabolismo já não está funcionando tão bem. Exatamente, porque se tivesse a gordura ainda toda para o local correto, armazenando no local correto, ela não estivesse indo lá em excesso para o fígado, gerando resistência insulínica, isso não estaria acontecendo. E aí, qual que é o problema dessa gordura no fígado? A presença de gordura no fígado em excesso, ela pode gerar uma inflamação no fígado. O fígado não é para estar cheio de gordura. No início, o fígado, quando ele recebe esse excesso de gordura, ele pode até se adaptar um pouco, mas com o tempo ele pode gerar uma sobrecarga no fígado. Esse fígado começa a inflamar. Essa inflamação pode gerar fibrose, cirrose e aumentar o risco de câncer no fígado. Então não é um problema qualquer, pode gerar muito problema. E aí, outra coisa, a incidência é muito alta. Hoje em dia a gente fala de em torno de 30% de prevalência mundial.
Então, uma incidência muito alta, né? Então, gera um problema muito intenso. Então, doutora, na prática, quem tem diabetes, barriga aumentada ou colesterol alto, deveria ficar mais atento e investigar o fígado também? Com certeza, esses são os principais fatores de risco, né? E é quem tem mais chance de ter gordura no fígado. É quem tem diabetes, pré-diabetes, excesso dessa gordura abdominal, colesterol alto. Então, tudo isso está muito relacionado com gordura no fígado. Com certeza, são os critérios para a gente investigar. Mesmo aquele indivíduo que não tem excesso de peso, mas já tem alterações metabólicas, a gente também deve considerar investigar a gordura no fígado. E o que acontece? Agora, atualmente, a gente teve uma mudança no nome dessa doença. Antigamente, ela era chamada de doença hepática gordurosa não alcoólica. Ou seja, a gente tinha que excluir o consumo de álcool para a gente dizer que era uma doença esteatótica gordurosa não alcoólica, ou seja, excluir o consumo de álcool. Hoje, a gente, nas novas diretrizes, eliminou esse nome gordurosa do nome e ficou como doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é a presença de gordura no fígado. Vai avaliar ali, tem gordura no fígado, e depois vai ter que ter mais um fator associado a alguma disfunção metabólica. Então, o indivíduo vai ter que ter, ele tem ou diabetes, ou pré-diabetes, ou pressão arterial elevada, um HDL baixo, ou circunferência abdominal aumentada. Então, a conjunção dos dois, a gente já vai dar o diagnóstico dessa doença esteatótica hepática associada à disfunção metabólica. E não precisa excluir totalmente o consumo de álcool, mas se o indivíduo consumir até uma quantidade, ingerir uma quantidade até um pouco maior de álcool, a gente ainda pode falar que ele tem a junção dos dois, que seria a doença metabólica associada à esteatose alcoólica. Por quê? Porque o excesso de álcool também gera a esteatose hepática. Mas, se tiver uma ingestão muito alta, aí a gente vai falar que é uma doença esteatótica somente alcoólica. E existem outras causas também de doença esteatótica. Alguns medicamentos podem causar, então é sempre importante investigar também outras causas. Quando essa esteatose ela já causou uma inflamação no fígado, ela é chamada de esteatohepatite associada à disfunção metabólica. E a gente já vê uma inflamação, né, nesse fígado. E por que a gente deve se preocupar com essa gordura no fígado, né? Como eu já falei, ela gera ali inflamação, pode aumentar o risco de cirrose e câncer no fígado. E é uma doença muito prevalente. 30%, como eu já falei, da população pode ter esteatose hepática. Quem tem diabetes tem mais chance, de 40% a 60% dos indivíduos vão ter esteatose hepática. E obesidade vai para 80% dos indivíduos que têm obesidade. Então, 1 em cada 8 vão ter esteatose hepática. E desses indivíduos, 20% podem ter inflamação, de 10% a 20% uma inflamação no fígado, 10% pode evoluir para cirrose e de 2% a 5% evoluir para câncer no fígado. Então, não como a gente fala de 30%, você imagina 30% da população mundial e 10% pode evoluir com cirrose, é um problemão, né? E também, olha só, agora hoje em dia é a principal causa de transplante hepático, é a gordura no fígado. E olha o maior problema ainda, quando você tem algum indivíduo para transplantar, ainda esse indivíduo tem que não estar com um monte de gordura no fígado, porque senão você vai transplantar já um fígado que já está cheio de gordura. E como a prevalência está muito alta, né? É um problema maior ainda. Então, a gente precisa realmente prevenir, entender essa doença para a gente prevenir e melhorar, né? Reduzir aqueles indivíduos que já têm. Uma coisa super importante, tem alguns indivíduos, né, como eu falei, ali a fibrose, a cirrose, que aumenta o risco de câncer no fígado, mas tem alguns indivíduos que podem passar da esteatose hepática para câncer no fígado sem passar pela cirrose. Então, a gente também tem que ficar de olho, né, porque pode isso acontecer. E não é porque os exames estão normais que, né, tá tudo bem. O indivíduo pode ter algum grau de gravidade ali e ter as enzimas do fígado normais. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, e sempre ficar avaliando. Eu vou explicar um pouco mais sobre como que a gente faz essa avaliação. E
Quando a gente tem gordura no fígado, o problema não é só no fígado. Então, eu já não falei ali que a gente pode ter risco, né, ali de cirrose, tudo isso, mas o problema não para aí. Quando a gente tem gordura no fígado, a inflamação, ela é sistêmica. Então, o problema não vai ser só no fígado. Os indivíduos que têm esteatose hepática têm maior risco de doenças cardiovasculares, inclusive é a principal causa de morte. A segunda causa de mortalidade seriam de cânceres extrahepáticos, como de mama, intestino. Então, essa inflamação também aumenta o risco de câncer. E a terceira causa seriam as complicações hepáticas, que eu já expliquei. Então, o indivíduo é muito mais do que somente a gordura no fígado, né? Aumenta o risco cardiovascular desses indivíduos. Então, doutora, aproveitando no início da sua fala, quando você citou sobre exames, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que o paciente descobre que ele tem gordura no fígado? Tem algum sintoma ou geralmente só aparece em exames mesmo? Então, como aqueles indivíduos que a gente sempre deve investigar, né, que tem fator de risco, a gente tem que sempre investigar, porque ele pode ter maior risco e a doença ela é assintomática, não vai sentir nada. Só vai sentir alguma coisa quando já tem uma cirrose descompensada, aí já tá muito tarde, né? Mas é assintomático, totalmente assintomático. Às vezes pode cursar com alguma alteração no exame de sangue, mas nem sempre. 30% dos pacientes não têm exame de sangue alterado e já tem uma alteração, uma gravidade ali de gordura no fígado. Então, a maioria das vezes ele é assintomático. E aí a gente vai fazer ultrassom, que vai classificar, né, o indivíduo se ele tem esteatose leve, moderada ou acentuada. E mediante esse ultrassom, a gente vai avaliar se o indivíduo tem um risco de evoluir para fibrose. Existe um cálculo que é bem simples, que tem aplicativos disponíveis tanto na internet, como aplicativo para o celular. Tem esse cálculo tanto na internet quanto aplicativos para celular, que é chamado FIB-4. Essa conta, ela usa exames muito simples que a gente faz em qualquer paciente tem esses exames, né? São exames muito simples, que é um hemograma, então a gente pega a plaqueta do hemograma, TGA e TGP, que são enzimas hepáticas, e usa a idade do paciente. A gente coloca, ele faz um cálculo para estimar o risco de evoluir para fibrose. Se o risco está aumentado, a gente precisa examinar com exames adicionais, né? Se ele não veio aumentado, a gente precisa repetir esse FIB-4 anualmente ou a cada 3 anos, pelo menos, para avaliar. Quanto maior o tempo de esteatose hepática, né, que o indivíduo tem, maior o risco dele evoluir com inflamação, fibrose e cirrose. Né? Nem todo mundo vai evoluir, mas quanto maior o tempo, maior o risco. E aí, esse indivíduo que a gente fez essa avaliação com FIB-4, veio maior risco de fibrose, a gente vai fazer um exame adicional chamado elastografia hepática. Como é que é esse exame? Esse exame, ele é um exame como se fosse um ultrassom, né? Um exame não invasivo, passa um aparelho, né, na barriga do indivíduo, e essas ondas dessa elastografia, ela tem que passar com uma facilidade normal. O fígado normal, sem excesso de gordura, sem fibrose, na verdade, ele é macio, as ondas se propagam facilmente. Quando ele tem já fibrose, aí vai ter maior dificuldade dessas ondas propagarem. Então, ele vai dizer se esse fígado tem maior risco de fibrose e vai classificar em 4 estágios. O 0, que é sem fibrose, o 1 a 2, que tem uma fibrose ali leve, o F3, que seria uma fibrose mais avançada, e o F4, que já seria quase uma cirrose mesmo, já consideraria cirrose. E aí, de acordo com o grau de fibrose, de acordo com como está essa elastografia, a gente vai determinar o tratamento, né? E não é porque não tem fibrose que o indivíduo não tem que trabalhar para diminuir essa gordura no fígado, para diminuir os riscos, né, de evoluir com fibrose. E se ele tiver uma fibrose mais ou menos avançada, isso já vai ajudar a gente a guiar o tratamento. Doutora, então, quando a pessoa descobre que ela tem gordura no fígado, a primeira pergunta normalmente tem tratamento? Sim, a primeira pergunta é geralmente mesmo, doutora, tem remédio para gordura no fígado? Tem tratamento? O primeiro tratamento é modificação de estilo de vida, mudança comportamental, né? Depois eu vou chegar no medicamento.
Mas, e aí, principal, então, modificação do estilo de vida, perda de peso, porque está relacionada a esse excesso de peso, essa gordura na região abdominal, resistência insulínica. Então, a perda de peso, ela já vai ajudar muito na melhora da esteatose hepática. Quando a gente só tem um excesso de gordura ali, esteatose, 5% de perda de peso já vai ajudar a melhorar essa gordura no fígado. Quando já tem uma inflamação, de 7 a 10% já vai melhorar a inflamação. Quando já tem cirrose, a gente tem que procurar uma perda de peso de pelo menos 10% de perda de peso. Então, a gente imagina um indivíduo ali de 100 quilos, né? Então, se ele já tiver algum grau de fibrose, a gente tem que perder pelo menos de 7 a 10% de perda de peso, para a gente melhorar essa fibrose. Quando já tem cirrose, pelo menos 10% de perda de peso. E não significa que vai sumir, né? Vai melhorar, né? Com essa perda de peso. E somando a perda de peso, a gente também tem algumas orientações de alimentação. Você tem alguma dúvida de alimentação? Você acha que que a gente tem que fazer, Guilherme? Aí para melhorar a alimentação? Ixi, Maria não sabe. Então tá bom. Eu vou explicar, Guilherme. Não tem problema não, Fico. Ó, então, o que acontece? Primeiro ponto é a gente evitar bebidas adoçadas, bebidas açucaradas, até suco de fruta. Então, doutora, você está falando mal de fruta? Não, de maneira nenhuma. Fruta a gente pode consumir. A gente está falando de suco de fruta. Quando acontece, o indivíduo ele vai, por exemplo, tomar um suco de laranja. A gente vai usar muito mais laranjas para fazer um copo de suco. E a gente, muitos sucos a gente bate, a gente tira a fibra, separa a fibra da frutose, que é o açúcar da fruta, e isso vai levar a um aumento, uma sobrecarga ali de frutose. Isso é um fator de piora na gordura no fígado. Então, além dessa questão das bebidas açucaradas, a gente tem muito estudo com o padrão de dieta, né, do Mediterrâneo, o padrão mediterrâneo, que seria uma alimentação rica em frutas, legumes, vegetais, grãos, sementes, né, nozes, azeite de oliva, peixes ou aves, né, carnes mais brancas. E nesse intuito ali de diminuir também gordura saturada, né, o excesso de carne mais com excesso de gordura saturada, também é importante, e aumentar ali aquelas gorduras, substituir por gorduras insaturadas ou poliinsaturadas, como o azeite. Por que essa dieta tem tanto benefício, né? Ela já está comprovada ali de benefício para risco cardiovascular, é uma dieta que traz ali também um padrão de diminuir a inflamação, então ela tem bastante estudo independente da perda de peso. Então, e aí com relação à proteína também, existe orientações nas diretrizes de quantidade de proteína que a gente deve consumir. Quando o indivíduo não está em processo de perda de peso, a gente tem que consumir pelo menos 1 grama por quilo dia. Quando o indivíduo está em processo de perda de peso, pelo menos 1,2 gramas por quilo dia. Então, para entender que esse número que eu estou explicando é assim, pega o peso e multiplica por 1,2, por exemplo, aí vai dar a quantidade em gramas que a gente tem que consumir de proteína. Muita gente confunde, né? Eu pego no consultório toda hora, doutora, mas eu como bastante proteína, eu como 100 gramas de frango. Gente, 100 gramas de frango não significa 100 gramas de proteína, tá? É mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, 30 gramas mais ou menos de proteína. Então, é importante a gente ter uma ideia ali da quantidade de proteína dos alimentos, né? E seguir ali uma dieta mais balanceada, né? Sem ser nada, nunca mais vou poder comer nada, doutora, não posso comer mais nada agora, diferente, alguma bebida adoçada, um docinho, não é isso, mas seguir um padrão de uma dieta habitualmente mais saudável. Evitar ultraprocessados, né, que está bem relacionado à inflamação, a excesso de peso. Isso também tem bastante orientações em várias diretrizes. O café, adoro café. O café parece ser benéfico também para a gordura no fígado. Só não vale adoçar, né? Só não vale colocar açúcar no café. Mas de 1 a 3 xícaras, alguns estudos mostram ali poder ter algum benefício de redução de fibrose, de inflamação, né? Então é interessante ali. Só tem que cuidar, tem gente que não pode tomar café, né? Tem gente que às vezes não pode ter excesso de café, tem um refluxo ou alguma coisa e também não vai ficar tomando café. E sem adoçar.
Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. O álcool, uma pergunta muito... que toda hora aparece. Doutora, eu tô com gordura no fígado, eu posso beber? O que acontece? Não existe dose segura de álcool. Mas quando a gente fala daquele indivíduo que está sem inflamação, sem fibrose ou sem cirrose, a gente não precisa falar que não pode beber mais nada. Mas se ele já tem algum grau de fibrose, e principalmente uma fibrose mais avançada, ou cirrose, aí não pode beber nada mesmo, que seria um fator adicional ali para lesionar, né, o fígado. E com relação ao tabagismo também, é claro que a gente vai orientar a não fumar. É mais um potencial de risco de câncer, né? Então, evitar também o tabagismo também é uma das orientações. E aí, com relação a essa mudança ali de alimentação, seria basicamente isso. E aí, o exercício físico também, que faz parte de uma mudança de comportamento, né? De uma mudança de estilo de vida. Quais são as recomendações de exercício físico? De 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada. O que é uma atividade física moderada? É uma atividade física que eu estou fazendo e eu ainda consigo falar, né? Eu não me impede de falar. Ainda consigo, né, emitir algumas palavras. Aí, de exercício físico intenso, seria de 75 a 150, que é aquele exercício tão intenso que eu não consigo nem falar. Então, de exercício físico por semana, isso seria o ideal, porque o exercício físico melhora a resistência insulínica, melhora ajuda na perda de peso, né? Então, melhora no controle da glicemia. Então, exercício físico tem muito benefício, melhora risco cardiovascular. E tem se falado muito também que não adianta, né? Por exemplo, eu vou para academia quase todo dia, mas fico lá o dia inteiro sentada no consultório. Né? Então, esse é um comportamento sedentário. Tem se falado muito hoje em dia de a gente evitar o comportamento sedentário. Então, além de fazer o exercício físico lá, né? Não precisa ser academia, viu, gente? Academia, as pessoas às vezes entram no consultório e falam assim, doutora, já vai mandar para academia. Não, pode ser outra coisa, não tem problema, faça o que você gosta, não está fazendo nada, melhor alguma coisa do que nada. Mas o comportamento sedentário seria aquele da gente ficar o dia inteiro sentado, quase não dá passos no dia. Então, hoje em dia a gente usa muito relógio, né, pra gente ver quantos passos a gente tá dando. Então, ali tem estudos, antigamente se falava de 10 mil passos, hoje em dia a gente já sabe que a partir de 4 a 7 já tem benefício cardiovascular. Então, quanto mais passos a gente conseguir dar no dia, se movimentar um pouco, né, subir e descer a escada, se tiver escada, evitar o elevador, evitar esse comportamento sedentário. Está relacionado tanto à melhora de gordura no fígado, quanto à melhora de diminuição de risco cardiovascular. Certo. Doutora, e a gente está abordando aqui sobre a alimentação, a prática do exercício físico no dia a dia, a mudança do estilo de vida, né? E quando só essa mudança no estilo de vida ela não é suficiente, existem medicamentos que podem ajudar a gente, as pessoas que estão com esse problema, nesse processo? Pergunta perfeita, hein, Guilherme? Porque você já associou, já falou assim, doutora, eu sei que tem que fazer essa parte, exatamente isso. Tem que sempre fazer essa parte da modificação de estilo de vida, mas a gente sabe que não é fácil, né? Modificar estilo de vida, mudar comportamento não é fácil. Mas assim, a gente sempre tem que associar, independente se a gente vai usar ou não algum medicamento, né? Então, entra ali sempre o tratamento, tudo isso, controlar outras doenças associadas, como hipertensão, colesterol alto, pressão alta, o diabetes. Então, a gente sempre vai tratar o indivíduo, né, nas doenças dele e modificando o estilo de vida. Mas, quando a gente fala de medicamentos para gordura no fígado, a gente teve em março de 2024 o primeiro medicamento aprovado pelo FDA. Ainda não tem no Brasil, mas ele é chamado de Resmetirom. Ele é um medicamento que é um agonista seletivo do receptor do hormônio tiroidiano beta, que é um receptor do hormônio tiroidiano que tem só no fígado. Então, esse remédio vai agir lá no fígado e tem estudos mostrando que ele melhorou inflamação e fibrose. Ele foi aprovado, né, pelo FDA para quem já tem uma esteatohepatite associada ou não à fibrose. E o que é esse esteatohepatite? É aquela inflamação, né? E a fibrose, aquele indivíduo que já tem fibrose. Porque nos estudos mostraram que melhorou, resolveu, né? Melhorou o grau de fibrose, melhorou a inflamação nesses indivíduos. Mas, como eu falei, não tem no Brasil e é um medicamento bem caro. E aí, o que a gente tem mais também? A gente tem os agonistas de GLP-1,
né, que já tem muito tempo, né, sendo estudado para gordura no fígado. Começou com a liraglutida, que era um análogo de GLP-1 diário, a semaglutida, que é um análogo de GLP-1 semanal. Então, o que é GLP-1? GLP-1 é um hormônio que é liberado fisiologicamente depois que a gente come. A gente come, é liberado o GLP-1. Para que ele serve? Ele vai estimular o fígado a liberar insulina, ele vai falar lá para o sistema nervoso central que a gente já comeu, que pode parar de comer, que está saciado. Ele vai ajudar no controle, né? Então, dessas vias ali, ele é fisiológico. Então, quando a gente usa um medicamento que faz ação desse hormônio, ele vai intensificar a ação desse hormônio. Então, vai gerar maior saciedade, vai reduzir a fome, vai agir lá no sistema nervoso central, diminuindo essa vontade de comer alguns tipos de alimentos. Também ajuda no controle do diabetes. Então, é um medicamento ali que pode ajudar, porque a gente sabe que é muito difícil modificar comportamento. É muito difícil a gente seguir a longo prazo uma modificação e que a gente começa uma dieta e aí começa um padrão alimentar novo e aí o organismo ele não quer perder peso. Então, o medicamento ele vem como tratamento ali, né? Tanto para o diabetes como para o sobrepeso e obesidade, para ajudar, para auxiliar. E quando a gente perde peso, o que acontece? Melhora essa gordura no fígado. E o final do ano passado, né, em dezembro de 2025, a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, ele foi aprovado para esteatohepatite associada à disfunção metabólica, com ou sem fibrose. E por que ele foi aprovado? Principalmente porque ele já tinha vários estudos mostrando ajuda, né, na gordura no fígado, mas principalmente pelo estudo chamado Essence. Esse estudo foi um grande estudo de fase 3, onde mostrou redução da esteatohepatite em 63% dos pacientes, comparado a 34% do placebo. E muitos pacientes também melhoraram de um grau de fibrose. Então, ele mostrou ser promissor, né, para essa questão, e ele foi aprovado para a esteatohepatite, para indivíduos que têm esteatohepatite. Então, é uma coisa importante ali a gente associar, a gente ter mais um arsenal ali para ajudar o paciente. Mas não é um medicamento sozinho que vai lá e vai tirar toda a gordura no fígado, sempre associado, né, a todas as outras coisas que a gente já comentou. A tirzepatida, que é o Mounjaro, também é um medicamento que pode ajudar. Não é um medicamento aprovado para gordura no fígado, mas ele age, além no GLP-1, ele age em outro hormônio chamado GIP. Então, isso vai intensificar ali também a redução da fome, o controle do diabetes, melhorar a resistência insulínica, e tudo isso vai levar também a melhora na gordura no fígado. A gente tem um estudo que mostrou que vários indivíduos melhoraram da esteatohepatite comparado ao placebo, e também tiveram uma porção grande de melhora de fibrose. Mas ainda precisa, né, um medicamento promissor, que ainda vai ter com certeza mais estudos com relação a isso. Tá. Então a gente também tem outros medicamentos também chamados inibidores de SGLT2. Meu Deus do céu, cada coisa, né, os nomes difíceis, mas eu vou explicar. O que acontece? Esse medicamento, ele é um medicamento utilizado principalmente para o diabetes, e ele vai inibir a reabsorção de açúcar no rim. E aí, melhorando, diminuindo essa reabsorção de açúcar no rim, vai liberar mais açúcar pela urina. Isso vai ajudar a melhorar o controle do diabetes, né? Ajuda um pouquinho na perda de peso, que não é muito. Então, ele deve ser considerado se o indivíduo ele tem sobrepeso, obesidade, diabetes, para ajudar nessa gordura no fígado, mas não é um medicamento aprovado para isso. Só para a gente pontuar, às vezes, que alguém conhece, que classe que é essa que eu tô falando, né? O Forxiga, o Jardiance, são medicamentos dessa classe. Outra classe também que tem um grau de evidência até um pouquinho maior é a pioglitazona. É um medicamento utilizado para o pré-diabetes e diabetes que melhora bastante a resistência insulínica. Melhorando essa resistência insulínica, ele tem vários estudos mostrando que ajudou na esteatohepatite, né, relacionada à disfunção metabólica, com ou sem fibrose. Então, ele pode e deve ser considerado. Claro que a gente vai individualizar cada caso para ver se o indivíduo pode utilizar. Todo medicamento ele tem sua contraindicação, sua indicação, né? Então, tem que ser avaliado para indicar esse medicamento para o paciente.
E a vitamina E. A vitamina E, embora várias diretrizes já tenham citado a vitamina E como tratamento até para esteatose hepática, esteatohepatite, relacionada à disfunção metabólica, as diretrizes atuais, elas recomendam que a gente não utilize mais a vitamina E ou sejam consideradas em casos isolados, né? Bem avaliado o seu uso. E não deve ser considerado em pacientes com diabetes e nem cirrose, porque não tem estudos para essa população. Lembrando que todo medicamento ele deve ser o benefício maior que o risco, e a gente sempre tem que considerar esses riscos a longo prazo. A gente sempre acha assim, vitamina não pode ter problema nenhum, né? Vitamina é só vitamina, mas não sei se você sabe, né, Guilherme, você sabia que a vitamina E tem potencial risco a longo prazo de AVC hemorrágico? Não sabia. E também os estudos mostraram aumento do risco de câncer de próstata. Então não é assim, dando vitamina torta direita. Exatamente. Então, por isso que as diretrizes atuais, elas vêm pelo grau de evidência, para a gente individualizar mais e não, passar assim vitamina E para todo mundo que tem gordura no fígado. Outro tratamento que a gente pode utilizar para gordura no fígado, que pode ajudar bastante na perda de peso, na melhora do diabetes, e todas as doenças associadas à gordura no fígado, é a cirurgia bariátrica, que é indicada naquele indivíduo que tem obesidade grau 2 ou 3, associada à gordura no fígado, e que vai levar a uma melhora importante ali da gordura no fígado, uma resolução da gordura no fígado. Mas o indivíduo ele não pode estar com uma insuficiência hepática importante, nem uma cirrose importante. Por quê? Porque a própria cirurgia pode descompensar a parte hepática. Então a gente precisa avaliar antes de indicar uma cirurgia bariátrica se esse indivíduo não tem uma insuficiência hepática, para não prejudicar em vez de ajudar aquele indivíduo. Lembrando que o tratamento da esteatose hepática sempre vai envolver todos esses fatores que eu expliquei. Então, perda de peso, melhora da alimentação, melhora de outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, é sempre associado a tratamento em conjunto, e conjunto com outros profissionais também. Então, educador físico, nutricionista. Se o indivíduo ele já tem uma cirrose, sugestiva ali de cirrose, uma fibrose mais avançada, ele vai precisar de um hepatologista. Então é um tratamento em conjunto com várias, como ele tem mais risco cardiovascular, ele também precisa de um cardiologista. Então uma equipe mesmo trabalhando para ajudar esse paciente, além do endocrinologista. E você, Guilherme, tem mais alguma pergunta aí que a gente já está encerrando? Então, doutora, se a gente pudesse resumir esse episódio para quem está ouvindo a gente aqui, a gordura no fígado, ele é algo comum, mas que precisa ser levado muito a sério, né? Sim, muito a sério, com certeza. E aí, aquilo que eu iniciei lá na frente, o indivíduo chegou lá, fez um ultrassom, doutora, a minha esteatose hepática é leve, não tem problema não, é só uma gordurinha no fígado. Não é. Porque, independente se ela é leve, moderada ou acentuada, não significa que a leve não vai dar problema. Não significa que a acentuada necessariamente vai dar problema. Então, toda gordura no fígado merece atenção e pode evoluir para inflamação. Essa inflamação evolui para cirrose e aumentar o risco de câncer no fígado. Além disso que a gente falou, de aumentar o risco cardiovascular. E o indivíduo, ele sempre vai precisar de ajuda, porque, como eu falei, o principal tratamento é modificação comportamental. Então, não hesite em buscar ajuda, buscar profissionais capacitados para te ajudar nesse processo. É muito importante a gente buscar a prevenção de complicações e claro, o ideal seria a gente nem chegar a ter gordura, mas se tem, busque ajuda para você realmente tem tratamento, tem melhora para gordura no fígado. Ela responde a medidas que podem ser medidas até pequenas, de perda de peso, melhora da alimentação, mas que não são fáceis e precisam de profissionais junto com você. Se você gostou desse episódio, encaminha para quem você acha que pode se beneficiar desse assunto e acompanhe os próximos episódios do Endócrino DaniCast. Muito obrigada!